Hoje a gente vai mergulhar em um dos eventos mais marcantes da história, a queda da Bastilha. É a história de um único dia, 14 de julho de 1789, que não só derrubou uma prisão, mas que abalou as fundações de uma monarquia inteira e se tornou um símbolo eterno de revolução. Mas a pergunta que fica, a pergunta central de tudo isso é: o que leva pessoas comuns, artesãos, donos de lojas, trabalhadores, a pegarem armas e marchar contra uma fortaleza de pedra? A resposta, olha, não está nos muros da prisão, mas na alma da França daquela época. Então, vamos tentar imaginar a cena. Pensa em Paris, mas não uma Paris em chamas de fogo, e sim de fúria. A cidade está fervendo. Correm boatos de que as tropas do rei estão vindo para massacrar o povo. Nas praças, oradores inflamados como um tal de Camille Desmoulins gritam palavras de ordem. A atmosfera é simplesmente elétrica, uma mistura de medo, de raiva e de uma vontade louca de ser livre. E aí, acontece. Uma multidão gigantesca, armada com o que aparece pela frente, marcha pelas ruas. O alvo deles não é um palácio, mas sim aquela fortaleza medieval, sombria, bem no coração da cidade. Eles não estão atrás de ouro, eles querem pólvora e, mais importante ainda, eles querem um acerto de contas. Para a gente entender essa marcha, a gente precisa sacar o que a Bastilha representava. Não era uma prisão qualquer. Com aquelas torres de 30 metros de altura, ela era o símbolo físico de pedra do poder absoluto do rei. Ser mandado para a Bastilha significava desaparecer, sem julgamento, sem nada. Para o povo de Paris, ela era a cara da opressão do antigo regime. Mas, para entender a fúria daquele dia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A queda da Bastilha não foi um evento isolado, sabe? Foi a explosão de décadas, talvez séculos de pressão que foi se acumulando. A França, antes da Revolução, era exatamente isso: um barril de pólvora. A sociedade era dividida de um jeito super rígido, a economia estava em frangalhos e novas ideias começavam a questionar a ordem das coisas. Só faltava mesmo a faísca. A gente começa a entender a raiz do problema quando olha para a estrutura da sociedade. Pensa só, uns 95% da população faziam parte do chamado terceiro estado, ou seja, todo o resto, o povo. Já o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, a nobreza, era uma minoria minúscula, mas que detinha todo o poder e todos os privilégios. A realidade era bem essa: uma pequena elite vivendo no luxo sem pagar impostos, enquanto a grande maioria da população carregava todo o peso nas costas. Era essa maioria que pagava os impostos que financiavam as guerras do rei, as festas da corte, sustentando o estilo de vida da aristocracia sem ter voz política nenhuma. E como se não bastasse toda essa injustiça social, veio uma crise econômica devastadora. O Estado estava quebrado, em parte porque ajudou a financiar a independência dos Estados Unidos. Para piorar, colheitas péssimas e um inverno terrível fizeram o preço do pão, que era a base da alimentação do povo, disparar. A questão já não era mais só sobre direitos, era sobre fome. O historiador Eric Hobsbawm resume a situação de forma perfeita. A pressão em cima do camponês comum era implacável e só aumentava. Cada pedaço de pão que eles conseguiam parecia ser arrancado de suas mãos por impostos e taxas feudais. E a inflação fazia o pouquinho que sobrava não valer quase nada. Enquanto isso, enquanto o povo passava fome, novas ideias circulavam pelos salões e cafés. Os filósofos do iluminismo estavam questionando a própria base do poder do rei. Aquela noção de que um monarca governava por direito divino estava sendo trocada por conceitos radicais como soberania do povo, direitos individuais e igualdade perante a lei. Era o combustível intelectual que faltava para a revolução. Então, a gente tinha um barril de pólvora social e econômico prontinho. E o pavio intelectual já estava aceso. Só faltava mesmo a faísca política para explodir tudo. E ela veio em 1789. Com o país à beira da falência, o rei Luís XVI fez algo que não acontecia há 175 anos. Convocou os Estados Gerais. Mas o sistema era uma piada. Era um voto por Estado, não por pessoa. O clero e a nobreza sempre votavam juntos, ignorando a vontade dos 95%. Cansado disso, o terceiro Estado tomou uma atitude revolucionária. Se declarou a verdadeira Assembleia Nacional da França. Foi um desafio direto ao poder do rei. E essa confusão toda na política, claro, acabou indo para as ruas. Quando o rei demitiu um ministro que era popular, o povo viu isso como o começo de um golpe da aristocracia.
Foi aí que figuras como Camille Desmoulins subiram em mesas de cafés e gritaram para o povo se armar para se defender. A revolta tinha encontrado seus líderes. E isso tudo nos traz de volta para o dia 14 de julho. A multidão, que agora estava organizada como uma milícia popular, precisava de duas coisas: armas e pólvora. E eles sabiam exatamente onde encontrar. Aquele dia foi uma loucura. Primeiro, a multidão invadiu o Hotel des Invalides e pegou dezenas de milhares de fuzis. Mas fuzil sem pólvora não serve para nada. E o maior estoque de pólvora de Paris estava na Bastilha. A marcha começou. O cerco durou horas, teve negociação tensa, tiroteio, até que os guardas, em menor número e sem muita esperança, se renderam. Cerca de 1.000 revolucionários participaram do ataque. Uma força popular mesmo, feita de artesãos, lojistas e até soldados que tinham abandonado o exército para lutar pela causa do povo. E sabe quantos prisioneiros eles libertaram de lá? Apenas 7. Esse número é muito importante. A tomada da Bastilha nunca foi sobre libertar prisioneiros. Foi sobre tomar as armas e, principalmente, sobre destruir o que aquela fortaleza representava. Essa vitória teve um custo humano, claro. Quase 100 dos revoltosos morreram. O diretor da prisão, o Marquês de Lannoy, foi capturado, decapitado e a cabeça dele desfilou pelas ruas na ponta de uma lança. Foi um ato brutal, que deixou bem claro que não tinha mais volta. A notícia da queda da Bastilha se espalhou como fogo. O impacto foi imediato e profundo. Não era só uma prisão que tinha caído, era todo um sistema de poder que começava a desmoronar junto. No fim das contas, a importância daquele evento foi quase que totalmente simbólica. Ao derrubar a Bastilha, o povo de Paris estava simbolicamente derrubando séculos de poder absoluto e de tirania. As consequências vieram rápido. O rei, em choque, teve que ceder e reconhecer a Assembleia Nacional. A revolução, que antes estava mais concentrada em Paris, explodiu pelo país inteiro. A Bastilha em si foi demolida, tijolo por tijolo. E num gesto incrível, a chave principal dela foi enviada por um nobre, o Lafayette, para George Washington e está lá nos Estados Unidos até hoje, como símbolo da união entre revoluções. E esse legado continua vivo. O dia 14 de julho é celebrado até hoje como a Festa Nacional da França, um lembrete anual do dia em que cidadãos comuns se levantaram e mudaram o rumo da história. A história da Bastilha prova que sim. Às vezes, um único ato simbólico, a destruição de um prédio, a queda de um muro, pode ter um poder muito maior do que qualquer exército, liberando forças que ninguém mais consegue controlar.